Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 5 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, hoje um pouco mais cedo, 11 horas da manhã. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Tá com o seu celular aí perto? Então pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva, tem alguma dúvida, algum questionamento? Manda que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 26ª reunião extraordinária, vereadores aprovam por unanimidade dos presentes mudança das reuniões para o Teatro Bento Querino enquanto durar as reformas do prédio legislativo. Parlamentares também aprovam um projeto de resolução que estabelece critérios para a contratação de estagiários de nível superior pela Câmara Municipal de Campinas. O vereador Paulo Gaspar apresenta projeto de lei que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública. E conheça um projeto social aqui em Campinas que tem dado oportunidades para as meninas da região do Dique 6 jogarem futebol. E tem reportagem também sobre a demissão do Daniel Paulista no Guarani, semana de derby agitada, portanto. Então, já já a gente fala também sobre as equipes aqui da cidade. Antes, olha só, no Sesc Campinas está a exposição da 34ª Bienal de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto. Então, nós vamos direto para lá onde está o repórter André Aranha, que vai nos contar quais são as obras, os itens que serão encontrados por quem for visitar e qual o tema deste ano, André. Seja bem-vindo e boa tarde. Não sei se o André está me ouvindo, hein? Fez um sinal ali. Está me ouvindo, André? Boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, antes de responder para você, eu quero informar que são 12 artistas do mundo inteiro, tá? Claro que a maioria não é de brasileiros, mas tem artistas da Europa, aqui da América do Sul também, e a exposição vai até o final de julho. Então, quer dizer, dá tempo para a rapaziada vir aqui no Sesc Campinas, acompanhar a exposição. São mais de 50 obras. Eu estou aqui com o Thiago para responder a pergunta do Gabriel Castro. Qual é o nome do tema? Qual o tema aqui de Campinas? Fala para a gente, porque eu não vou me arriscar a falar esse nome, não. Tudo bem, Thiago? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde, André. Não, bom dia, pelo amor de Deus, né? Eu fui na sua, hein? Bom dia, ainda estamos. Deixa eu ver até que oração para confirmar para o pessoal. Boa tarde, Thiago. É só depois do almoço. São 11h04. 11h04. Perfeito. Vamos lá, bom dia. Então, o enunciado que vem aqui para Campinas é Cantos Ticumã. Opa. É um nome um pouco complicado. Então, é o canto da população Machacali, que originariamente abrigava ali uma região entre a Bahia e Minas Gerais, né, no Brasil, uma população indígena. E eles tinham toda a vida deles ali, social, organizada através dos cantos. Então, o canto para essa população era muito importante, né? Então, a curadoria da Bienal, quando ela traz um recorte da Bienal de São Paulo aqui para Campinas, ela traz esse enunciado, esse tema, né, para organizar a exposição. Então, claro, de uma maneira subjetiva, todas as obras estão amarradas, linkadas por essa ideia dos cantos como organizadores da vida aí. Bom, a gente está vendo bastante crianças e tudo mais, escolas estão vindo visitar. Como as pessoas fazem para poder acompanhar a exposição aqui, Thiago? Isso é uma alegria muito grande para nós, né? Voltar a receber os escolares depois de um período tão difícil de pandemia. Então a gente voltou a receber escolares pela primeira vez desde que a pandemia começou. A gente tem recebido pedidos de visitação em grupo através do e-mail agendamento bienal
é .campinas@sescsp.org.br. Então, qualquer grupo que quiser visitar, escolas, ONGs, enfim, é só mandar um e-mail que a nossa equipe vai responder e vai agendar a visita junto com quem solicitar. Bom, vale o horário de funcionamento para o pessoal que está em casa assistindo. Legal. A exposição ela funciona das 9 da manhã até as 9 da noite. Ela é gratuita, não precisa pagar nada para entrar. Sábados, domingos, feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A única coisa que precisa trazer para cá é o comprovante de vacinação para poder entrar no SESC. Bom, vamos lá. Com relação à exposição, o que você pode destacar para a gente aqui? Que tem muita coisa legal, muita coisa para refletir. É legal dizer, André, que o tema geral da exposição da 34ª Bienal de São Paulo Faz Escuro, Mas Eu Canto, né? Esse tema é de um poeta amazonense, o Tiago de Mello, que infelizmente nos deixou no começo do ano, é um verso dele, né? E, enfim, ele escreveu esse verso em 1965, que era um momento muito sombrio da nossa história, com ditadura militar e tudo mais. E a curadoria achou um paralelo um pouco com os dias de hoje, onde a gente tem diversas crises sociais, ambientais, econômicas, né? E, claro, uma das maiores crises da nossa história sanitária, que é a pandemia. Então, quando a gente diz faz escuro, mas eu canto, quer dizer o quê? Que a arte traz, né, nesses momentos mais obscuros, ela traz um pouco de esperança, um pouco de reflexão, um pouco de transformação na vida das pessoas. Então, a gente tem aqui 12 artistas, são mais de 50 obras, né, que tem essa conexão com o tema geral, com o tema de Campinas também. E, enfim, quem passar por aqui vai ter acesso a tudo isso de maneira gratuita e vai ser muito bacana. Bom, é claro que você não vai falar de todos, mas o que você destaca aí dos artistas? Quem que você pode falar? Enfim, sobre as obras. A gente tem a obra, por exemplo, do Jader Esbel, artista indígena brasileiro, que é muito reconhecido da arte, né, que também, infelizmente, nos deixou no final do ano passado. A gente tem artistas internacionais também, jovens artistas mais consagrados já. Tem uma diversidade bem grande de nomes, sempre trazendo reflexões importantes sobre questões contemporâneas. Bom, eu não sei se o pessoal em casa consegue ouvir esse som, que parece até um som de passarinho. Eu estava conversando com a Andrea, né, que é assessora de imprensa aqui do SESC, mas na verdade não é não. São povos indígenas que se comunicavam para os colonizadores não perceberem, é isso? O que eles estavam falando? Fala um pouquinho mais sobre isso. É isso mesmo. É legal dizer, né, que a arte aqui, a Bienal, traz diferentes formatos, né? Então a gente tem os quadros, tem as esculturas, mas a gente tem também como essa obra do Galas Porraquim, que é um artista colombiano, né? Que é uma instalação sonora que são assobios do povo zapoteca. Esses povos eram lá do México e eles se comunicavam pela linguagem do assobio, né? Então, os espanhóis não decodificarem o que eles estavam conversando, eles falavam através dos assobios. Então, essa instalação nada mais é do que essa população se comunicando por essa linguagem que já está quase extinta. É lá do México. Lá do México. Apesar do artista ser colombiano, né? Porque a arte, né, ela transgride as barreiras aí. Pois é, justamente essa é a ideia, né? Passar, não é? Essa ideia para o pessoal que vem visitar, até como reflexão, não é? Sobre esse tema tão importante aí, né, Tiago? Certamente, né? Para escapar, né, das amarras do colonialismo, digamos assim, a população originária teve que se reinventar, teve que achar uma nova forma de se comunicar para que os espanhóis não descobrissem o que estava sendo conversado. E isso é transformado em obra de arte a partir do momento que a gente coloca uma instalação sonora aqui e todo mundo que passar pela exposição vai poder ouvir, né? E chama atenção, né? Até a gente estava conversando, né? Eu e a Andréia, assessora de imprensa, porque parece realmente som de passarinho, né? Canto de passarinho. Acho que todo mundo tem, né, essa ideia, mas na verdade é o que muita gente não sabe. Imagino que a maioria é que isso servia justamente para uma comunicação do povo indígena do México, século IV, não é? Para os colonizadores não entenderem o que eles estavam falando naquele momento, né, Tiago? Isso, exatamente, né? É uma forma de ludibriar, digamos assim, os colonizadores que estavam ali. Bom, deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para o Tiago, que está ao vivo conosco aqui no Câmara Notícias, e eu confirmo para você, Gabriel, 11h10 da manhã.
Exatamente, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e o meu questionamento para o Thiago é porque depois de 2 anos em que muitos eventos foram cancelados, né, por conta da pandemia, agora as atividades estão de volta, né? A gente tem essa mostra da 34ª Bienal de São Paulo, ela teve que se adaptar ao período que nós estamos vivendo. E de que maneira essas obras elas dialogam com o público, porque é muito amplo e distinto, né? As pessoas que vão conferir aí as obras do Sesc Campinas. Seja bem-vindo mais uma vez e bom dia, Thiago. Ouviu o meu questionamento. Não sei se a gente perdeu o contato lá do Sesc Campinas, mas André Aranha e Thiago não estão me ouvindo? Você não consegue ouvir, né? Não. Eu também estamos com um probleminha de comunicação. Eu vou, inclusive, abrir aqui a pergunta do Gabriel. Boa. Ele falou o seguinte: bom, depois de 2 anos em que muitos eventos foram cancelados, né, por conta da pandemia, agora as atividades estão de volta e essa mostra da 4ª Bienal de São Paulo teve que se adaptar, não é, ao período que estamos vivendo e como que as obras dialogam com o público que é tão amplo e distinto. Ele deseja bom dia para você. Bom dia. É um desafio, né? Sempre que a gente tem uma exposição de artes, como que a gente vai lidar com o público, né? Mas eu acho que é importante dizer que, independente da formação que a pessoa tem, independente da pessoa conhecer ou não sobre arte, uma exposição artística sempre vai trazer uma experiência para quem está vindo, né? A gente tem aqui também uma equipe educativa bem qualificada, né, de estudantes de artes visuais e mediologia, que está recebendo esse público que está chegando aqui no Sesc. Então, a gente acredita que essa equipe educativa tem um papel cada vez mais fundamental na obra de arte. É lógico que ela não vai dizer, olha, essa obra quer dizer isso, porque a fruição artística ela é muito subjetiva, cada pessoa pode sentir uma coisa quando vê uma obra de arte, mas ela pode trazer elementos, ela pode trazer contextos em que a obra foi criada, ela pode aprofundar essa visita que a pessoa faz dentro da exposição. Né? Então, acho que um ponto muito importante nessa pergunta é a equipe educativa, que vai mediar essas obras junto com o público de escolares. E, repito, para nós é uma alegria muito grande poder voltar a ter esse público aqui com a gente. E as experiências são maravilhosas. Muitas vezes são crianças que é a primeira vez que vêm a uma exposição, que nunca foram ao museu, nunca tiveram contato com uma obra de arte. E a gente está aqui para acolher e para, enfim, poder passear com eles por essa exposição. Bom, a gente vê algumas imagens feitas pelo Cristiano Ribas, não é? Repórter cinematográfico aqui do Câmara Notícia, de algumas salas que tem vídeos, filmes, o que é lá? Conta pra gente o que tem lá. Os vídeos, eles são, enfim, dispositivos clássicos das exposições de arte contemporânea, né? Eles trazem ou vídeo performances ou pequenos trechos em que artistas comentam algum tema. Então são suportes que a gente usa para trazer o audiovisual para dentro também da exposição. Bom, e esse vídeo que a gente está vendo atrás aqui, ó, pedir para o Cristiano mostrar para a gente. Vem um pouquinho mais para cá, Thiago. Isso. O que é esse vídeo aí? Qual que é a ideia? Qual que é a mensagem? Esse vídeo é de um artista Sun Thier, que é um artista vietnamita, né? E ele mostra um ritual muito comum em algumas regiões lá do Vietnã, de clareamento da pele. Então eles passam um ácido, né, na pele e descascam essa pele de modo a deixar a pele mais clara, né? É lógico que a gente às vezes vê como uma violência com o corpo, etc. Mas eu acho que é um pouco desse questionamento também que é trazido, né, de uma tradição e que quando se transforma em obra de arte traz uma série de reflexões para nós, né? Valeu, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo conosco no Câmara Notícia. A exposição, então, confirmando, vai até o final de julho. Isso mesmo, até dia 31 de julho.
sempre das 9 da manhã até as 9 da noite durante a semana, e nos sábados, domingo e feriado, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Valeu, tá dado o recado. Obrigado, André. É isso aí, eu volto com você, Gabriel Castro. Bela oportunidade para o pessoal ver no Sesc. A exposição, portanto, vai até o final de julho. Eu volto com você. E com este horário ampliado, né, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. Então, muito obrigado, André Aranha, e também o Thiago Aoki, né, por todas as informações sobre esta Bienal no Sesc Campinas, em gratuito a entrada. Não perca esta oportunidade. 11 horas e 16 minutos, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, porque nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas. Então, Mirna, seja bem-vinda, bom dia, e a gente começa com uma notícia positiva, né? Pelo segundo dia da semana, eu inicio a minha participação com uma notícia positiva do boletim emitido nesta quarta-feira pela Prefeitura Municipal, dizendo que, olha, há uma semana Campinas não registra morte pela Covid-19 aqui na cidade. Nós temos, este é o 7º boletim, lembrando que os boletins são emitidos sempre no final da tarde, ou seja, hoje ainda vai ser emitido um novo boletim entre 4 e 5 horas da tarde, mas até esta quarta-feira é o 7º boletim sem mortes pela Covid-19 desde o início do ano. A gente teve o primeiro em 22 de março, o segundo em 12 de abril, o terceiro no último dia 26, depois 27 no dia 2 de maio e ontem, né, 3 de maio também, ontem não, quer dizer, ontem foi dia 4, mas referente ao dia anterior, né? Então a gente tem todos esses dias sem o registro de óbito aqui na cidade, que mantém aí 5.069 óbitos desde o início da pandemia. Já quando a gente fala em números de casos da doença, nós temos 856 a mais. De acordo com a nota da Prefeitura, os dados represados eram de laboratórios privados. Então, por isso que deu esse número de quase mais de 850 novos casos da Covid-19, mas, na verdade, não são números dos últimos dias, são esses dados atualizados dos laboratórios particulares que a gente lembra que também atendem junto com a rede pública e cabem a eles enviar aí os casos positivos para as autoridades sanitárias de cada município. Agora, Mirna Abreu, se por um lado a gente tem essa notícia positiva em relação aos óbitos que não estão acontecendo na cidade de Campinas por conta da Covid-19, é um cenário diferente nesta pandemia e positivo. Do outro lado, taxa de ocupação de leitos de UTI infantil, este número preocupa. Preocupa sim. A gente lembra que, inclusive, com as baixas temperaturas, nós temos uma rede que está recebendo uma demanda muito maior de crianças com síndromes respiratórias agudas graves. E por isso nós temos, olha, dos 34 leitos de UTI infantil na rede Mário Gatti, de urgência e emergência, todos estavam ocupados nesta quarta-feira. Os números fazem parte do monitoramento diário realizado pela Secretaria de Saúde, que aponta que dos 106 leitos disponíveis, 106 leitos de UTI infantil disponíveis na rede pública, municipal, estadual e na rede particular, 91 estavam ocupados, o que corresponde a 85,8% de ocupação. E eles estão assim divididos. No SUS estadual, além desses 34 na rede Mário Gatti, nós temos 20 leitos lá no HC da Unicamp, de UTI infantil. Dos 20, 16 estavam ocupados nesta quarta-feira. E na rede particular, dos 52 leitos disponíveis, 41 estavam ocupados. Temos ainda no SUS municipal 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e 28 sendo assistidas em pronto-socorros, aguardando por uma vaga de internação. Agora, Mirna Abreu, falando sobre o transporte aqui da cidade de Campinas, as audiências públicas que estão debatendo este tema continuam. Continua. A gente lembra que começou na última sexta-feira com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e agora elas acontecem de forma descentralizada. Nesta quarta-feira, por exemplo, aconteceu lá no Parque Floresta, no distrito do Campo Grande, e contou com a participação de 40 pessoas. O debate envolve a população, autoridades, representantes do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, transportadores, além das lideranças comunitárias.
A gente lembra que esse tema é para discutir como vai ser a próxima concessão, que, de acordo com o projeto da Prefeitura, terá uma vigência de 15 anos, prorrogável por mais 5, previstas áreas operacionais, modelo com lotes separados pelas regiões da cidade. Inclusive, os futuros operadores vão ter que investir em estações de recarga de ônibus elétrico, manutenção e segurança dos corredores, estações e terminais, instalação de painéis de mensagens variáveis, monitoramento por câmeras nos veículos, acessibilidade, internet, Wi-Fi e tomadas USB também nesses locais. Outros pontos destacados nessas audiências são as operações dos corredores do BRT, com frota, a previsão de frota 100% elétrica e com 20% de frota na cidade de ônibus movidos a combustível limpo. Nós temos aí uma previsão de 128 veículos elétricos desde o primeiro ano da concessão. O modelo também da bilhetagem, que a gente lembra lá do bilhete único e tudo mais, prevê ampliação. Além da utilização desse bilhete único e do QR Code, que é o modelo que já existe, o pagamento da passagem poderá ser feito por meio de cartão bancário, Pix e ainda aquela tecnologia por aproximação do cartão. E a gente vai ter aí a diferenciação de tarifa única, inclusive a remuneração, o valor de subsídio da prefeitura e tudo mais que são discutidos em cada uma dessas audiências públicas. E hoje, olha só, a partir das 6 horas da tarde, é a vez do pessoal que mora na região dos Amarais discutir o transporte público na cidade. A reunião vai acontecer no SESC Senat, que fica na Avenida Comendador Aladino Selme, 1395, a partir das 6 horas da tarde. Então, toda a população aí da região está convidada. Vamos falar agora sobre educação e emprego também, porque a VUNESP divulgou aqueles candidatos que estão isentos da taxa de um concurso, né? A gente falou, está rolando o concurso de agente de educação infantil aqui na cidade de Campinas. Lá atrás, nós falamos sobre o prazo para quem precisava da isenção. Então, teve aí o pessoal que fez a inscrição pedindo essa isenção. Então, agora a VUNESP divulga no site vunesp.com.br os candidatos que vão ter direito à isenção na taxa do concurso. Inclusive, tem todos os critérios e o candidato que teve o pedido indeferido e queira participar do concurso pode, então, emitir o boleto até o dia 16 de maio e pagar até o dia 17 de maio. Para este concurso, estão sendo oferecidos aqui em Campinas 80 vagas e o prazo da inscrição, a gente salienta, aí já sem essa questão da isenção, é até o dia 16 de maio. O salário previsto é de R$ 2.391,81 para uma jornada de 32 horas semanais. Também os profissionais terão direito ao auxílio alimentação em R$ 1.249, além do Vale Transporte aqui no transporte público de Campinas. Agora, Mirna Abreu, no próximo domingo é Dia das Mães. Vou fazer aquela tradicional pergunta, Mirna Abreu. Já comprou o presente da sua mãe ou, como boa parte dos brasileiros, vai deixar para a última hora? Eu estou pesquisando ainda preços, que é muito importante. Inclusive, essa semana a gente divulgou aqui uma reportagem do Procon. Exato. E só que, olha, o comércio já está todo movimentado. Sim. E tem uma perspectiva aí de movimentar 212 milhões de reais neste tempo de compra para o Dia das Mães. Confira. Calçadão movimentado mais do que o normal durante toda essa semana. O motivo? Dia das Mães no próximo domingo. O que você vai dar para sua mãe de presente no Dia das Mães? Um conjunto, no caso, negócio de cama, roupa, essas coisas que ela pediu. Quanto tá gastando? Pelo que eu tô procurando, 100, 200 reais, os que ela quer. O Dia das Mães deve movimentar 212 milhões no comércio da região de Campinas, 11,5% a mais do faturamento de 2021. De acordo com o diretor da SIC, a guerra na Ucrânia impede neste momento um crescimento ainda maior nas vendas. O Dia das Mães de 2022, ele tem uma expectativa
positiva de crescer em relação a 2021, simplesmente porque em 2021 você ainda estava sob os efeitos impeditivos da Covid-19, e agora em 2022 o Dia das Mães já está um pouco bem mais liberado, né? Bem mais liberado em relação à Covid-19. Então isso dá uma expectativa de que nós vamos ter um crescimento relativamente muito bom para 2022, apesar de que, se não tivesse acontecido esses entraves no meio da história aí, a inflação subiu muito, o poder de compra ficou muito baixo, a própria crise da Rússia com a Ucrânia, né, afetou esse crescimento para baixo. Ou seja, se não tivesse isso aí, o crescimento seria muito maior. O faturamento em Campinas, referente a essa data, está estimado em mais de 150 milhões de reais, né, Léo? Exatamente. Isso aí também ele está tendo um crescimento até um pouquinho maior do que os 11,5%, né? Poderá chegar até 12%, né? Dentro dessa perspectiva aí de que certos fatores poderão prejudicar um pouco esse crescimento se eles acontecerem com mais intensidade, né? No caso aí, a inflação, principalmente, e o poder de compra e a crise lá na Rússia com a Ucrânia. O momento agora é de garantir o presente da mãe, mas antes é preciso pesquisar muito. O que você está pesquisando? Roupa, cosméticos, essas coisas. E você pretende gastar quanto, mais ou menos? Uns R$50, mais ou menos, que é o que eu vou ter, eu acho. Pra poder dar de presente. Vai agradar a mãe. Um pouquinho. Sem dúvida, um dia especial, né, para reunir toda a família, então, neste domingo. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa com um projeto que foi protocolado de autoria do vereador Paulo Gaspar. A gente lembra que os vereadores protocolam os projetos e aí depois eles passam a tramitar, passam pelas comissões aqui da Câmara Municipal para depois, se forem aprovados em 2 discussões, é que eles são encaminhados para o prefeito e sancionados. E um deles é o que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública em Campinas. A reportagem é de André Aranha. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Gaspar institui o Manual de Manutenção de Obra Pública em Campinas. Devem conter no manual informações técnicas necessárias à manutenção da obra e de materiais utilizados. Também as informações relativas à sua utilização e à rotina de manutenção periódica. Que a gente tenha o cuidado e o respeito com o dinheiro do pagador de impostos, né? Que a gente sabe que investe tanto nas melhorias e muitas vezes a gente não tem essas melhorias. E muitas vezes faz uma obra de acordo, mas devido ao abandono, depois para se recuperar essas obras custa muito mais caro. Então, se houver uma manutenção periódica, a gente vai manter o prédio em condições e também vamos respeitar o dinheiro do contribuinte. O projeto foi apresentado, segundo o próprio vereador Paulo Gaspar, porque muitas obras públicas finalizadas apresentam problemas para a manutenção, como, por exemplo, ruas recém-asfaltadas cedendo, rachaduras em prédios e mofos em salas mal arejadas. Eu, por ser arquiteto, já estou familiarizado com esse assunto, tanto na esfera pública quanto na privada. A gente tem problemas de quem construiu uma obra abandona depois da conclusão da obra e os próximos que virão não sabem às vezes como foi feita essa obra, em que condições e qual o período de manutenção que é necessário para se manter essa obra em perfeito estado, né? Então, é uma necessidade básica que prevê que esses manuais sejam feitos, né, após a conclusão da obra e sejam arquivados na prefeitura essa informação, que pode ser disposta em arquivo físico ou mesmo eletrônico,
e que a futura administração possa fazer essas manutenções periódicas. E o projeto também contempla uma prestação de contas no site da transparência da Prefeitura. Uma vez por ano ele prevê quais as manifestações que serão as manutenções que serão feitas no próximo ano, e tanto aquelas que já foram realizadas. O edital de uma licitação deverá prever a elaboração e a entrega do manual. Já tem que fazer parte da licitação para não ter depois a desculpa de quem fez a obra não sabia e aí fiquemos sem essas informações, né? E um outro projeto protocolado na Câmara Municipal é de autoria do vereador Paulo Haddad, que garante a carteira de identificação em pessoas que têm as pessoas que têm o transtorno de espectro autista no município de Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad cria a carteira de identificação do autista, um documento destinado a pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. A carteira de identificação do autista é um documento que será fornecido às pessoas com distúrbio do espectro autista, ou conhecido como autista, né, popularmente conhecido como autismo, na verdade, é um distúrbio neurológico. Essa pessoa, de posse desse documento de identificação, se ele tiver qualquer eventualidade, vamos supor, por exemplo, um quadro de autismo um pouco mais severo, que a pessoa tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de se expressar, e ela se perde do representante legal, do pai e da mãe, ele é encontrado. Se ele tem identificação, ele pode ser visto com olhos diferentes, com um olhar diferente, porque ele tem um distúrbio, né, neurológico, comportamental, tem lá na sua carteira de identificação um telefone e o nome da pessoa que ele vai entrar em contato para que a pessoa possa se dirigir àquele local para que faça uma abordagem, muitas vezes uma abordagem correta. Existe uma lei no Brasil que dispõe especificamente sobre indivíduos com autismo. Ela é de 2012 e deixa claro que pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas legalmente pessoas com deficiência. Esse texto foi alterado em 2020, quando foi aprovada uma outra lei federal que já previa o direito a essas carteiras de identificação e assim buscava facilitar o acesso a serviços básicos no dia a dia. Com esse novo projeto de Paulo Haddad, a ideia é ampliar a divulgação desses direitos cidadãos aqui no município. É importante saber que essa nossa propositura ela tem respaldo legal. E as pessoas com autismo, elas têm sim a prioridade, elas são entendidas como prioritários. E muitas vezes é importante que elas não fiquem muito tempo, seja numa fila de banco, seja numa fila de um órgão público, sejam atendidas, né, o mais rápido possível, porque pode gerar algum tipo de desconforto e essa criança venha a ter aí, a criança ou adulto venha a ter algum comportamento que possa ter prejuízo, né, para o atendimento, enfim, para a condução, né, daquela demanda dela. A carteira é um documento gratuito, com validade de 5 anos e sujeito à renovação. Enquanto a lei estiver em vigência, o trabalho será conjunto entre Câmara e Prefeitura. Esse projeto tem que ser votado, né? Ele está tramitando nas comissões, ele vai ser votado em plenário, vai para a sanção do prefeito e a regulamentação. Eu acredito que é a Secretaria, né, das pessoas com deficiência que vai regulamentar, que vai ter a gestão, né, e a confecção dessa carteirinha. É um requerimento que vai ser preenchido e assinado pela pessoa ou pelo seu representante legal, de posse dos documentos pessoais, né, dessa criança ou desse adulto que tem aí esse distúrbio, né, o autismo, o distúrbio do espectro autista. Também vai constar nessa carteira de identificação os dados pessoais dos pais ou do representante legal, também um telefone de contato e o endereço aonde ele reside. Então, tudo isso vai ser coordenado pela Secretaria, acredito eu, né, das pessoas com deficiência. Hora de nós falarmos da 26ª reunião extraordinária que
Aconteceu ontem e a gente começa falando sobre uma proposta de mudanças de local para as reuniões, né, Mina? Olha, está quase na hora disso acontecer. Mas para que as reuniões extraordinárias, ordinárias e outras reuniões aqui da Câmara, de comissões, solenidades, voltem a acontecer de forma presencial, foi necessário que nesta reunião extraordinária de quarta-feira fosse aprovado um requerimento de autoria da mesa da Câmara que propõe que as reuniões do Legislativo, remotas ou presenciais, possam acontecer no Teatro Bento Quirino, que fica no centro de Campinas. A medida é necessária em virtude das reformas pelas quais passam o prédio do Legislativo instalado aqui na Avenida da Saudade. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, prevê que já na próxima semana as sessões ocorram no Teatro Bento Quirino, ainda na parte da manhã. E a partir da segunda quinzena de maio, as reuniões podem acontecer normalmente no período noturno. Mas na quarta-feira, a reunião ainda extraordinária será lá no Bento Quirino. Eu gostaria da presença de todos os vereadores lá, entendeu? E na outra segunda, a gente fazer também experimental às 9 horas da manhã, e depois a gente faz a resolução, trazendo as reuniões como era antigamente, com o público presencial a partir das 17 horas, ok? Ainda repercutindo a 26ª reunião extraordinária, os parlamentares também aprovaram um projeto em relação à contratação de estagiários aqui na Câmara de Campinas. A proposta é estabelecer que a Câmara possa ter estagiários em nível superior, com vagas exclusivas, inclusive para órgãos de assessoramento, controle e gestão institucional, aqui que fazem parte da estrutura organizacional do Legislativo. O vereador Paulo Búfalo pediu também que seja possível que o estágio seja ampliado, por exemplo, para alunos de colégios técnicos. A mesa da Câmara, que é autora desse projeto de resolução, depois passa a ser uma resolução de toda a Câmara, olhasse também para as carreiras do campo técnico, no sentido de contribuir com um processo assim que anualmente coloca à disposição aqui da sociedade de Campinas um conjunto de técnicos da área industrial, de meio ambiente, da área de gestão, da área de logística. Mas eu não tenho dúvidas que todas essas escolas técnicas teriam algo a oferecer nessa parceria com a Câmara de Campinas, nessa formação dos trabalhadores. E a Câmara também daria esse retorno do ponto de vista da formação profissional, educacional e crítica, inclusive, porque nós estamos falando de estágio no órgão público, elaborador de políticas públicas, enfim, né? Os estagiários vão receber mensalmente, a título de Bolsa Auxílio, o valor equivalente a um salário mínimo e meio e terão direito ao Vale Transporte, que corresponde a 2 passagens diárias de ônibus aqui da cidade de Campinas. A duração desse estágio será ainda ajustada entre as partes interessadas, obedecendo o limite mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Dando oportunidade aos estagiários com esse conhecimento através desse projeto, e nada impede que a gente abra futuramente. Isso foi estudado, foi feito um estudo aprofundado pela nossa Procuradoria desde o início da nossa gestão. Então, estamos fazendo aqui com que a Câmara Municipal de Campinas inicie uma nova fase de estagiário, dando oportunidade, principalmente porque o campo de trabalho
muitas vezes necessitam de experiência. E o estágio vem complementar esse tipo de exigência aí do mercado. E o resultado completo da votação, com projetos aprovados, e também a gente teve um projeto rejeitado, você encontra no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra de todas essas discussões no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a gente adianta, voltando ao assunto das transmissões direto e das realizações de todas as reuniões lá no Teatro Bento Quirino, Gabriel, que ainda na próxima semana está prevista a aprovação de um projeto de resolução fazendo com que as reuniões ordinárias possam acontecer, porque hoje, no regimento interno da Câmara, elas só estão previstas aqui no ambiente legislativo. Então, é preciso ainda que na próxima semana os vereadores aprovem essa transferência para que as reuniões ordinárias aconteçam lá no novo espaço. Enquanto acontecem as obras no Legislativo, e a gente segue acompanhando, então, as reuniões extraordinárias por enquanto. Mirna Abreu, a agenda da Câmara de Campinas, hoje o nosso Câmara Notícia começando um pouquinho mais cedo, às 11 horas da manhã, até porque daqui a pouco tem reunião de comissão. É às 1h30 da tarde, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, ela realiza a 4ª reunião ordinária com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente acompanha esta reunião coladinha aqui com o nosso Câmara Notícia. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e até amanhã. Até. E de uma maneira até surpreendente, na tarde de ontem, o técnico Daniel Paulista foi demitido do Guarani. Chegou ao fim a passagem de Daniel Paulista à frente do Guarani. O treinador, que estava há 1 ano no cargo, foi desligado ontem à tarde do comando após reunião com o presidente Ricardo Moisés e o executivo de futebol Michel Alves. Daniel disputou 58 partidas, com 22 vitórias, 18 empates e 18 derrotas. Neste período, a equipe bugrina brigou pelo acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A, mas terminou na 6ª colocação em 2021. Neste ano, disputou as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, sendo eliminado nos pênaltis. E nesta Série B, deixa a equipe na 15ª colocação com 5 pontos. O Bugre é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Também deixam o clube o auxiliar Daniel Cerqueira e o preparador físico Rodolfo Mancha. Bugre agora corre contra o tempo, para contratar um novo treinador. Lembrando que neste domingo, 8 de maio, 4 horas da tarde, tem derby contra a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro. E claro que amanhã a gente fala mais sobre esta partida que ganhou este ingrediente, uma semana agitada, portanto, aqui em Campinas. 11 horas e 45 minutos. Olha só, um projeto social fundado há cerca de 3 meses tem dado a oportunidade de meninas da região do DIC 6 aprenderem um esporte que, infelizmente, ainda é muito dominado pelos homens, o futebol. Nós colocamos a nossa repórter Mariana Meira para acompanhar um dos treinos. E será que ela bateu uma bolinha também? Vamos conferir. Força nas pernas e coordenação motora boa é coisa de menina, sim. E calma, deixa elas trabalharem, que aqui o negócio é profissa e muito especial. É que essas garotas são do DIC 6 e jogam neste campinho sem pagar nada, graças a um projeto social que foi pensado com muito carinho pelo André. São 56 meninas no grupo fechado, são treinos de terça e quinta-feira às 16h50. E de quarta-feira às 20 horas. A ideia, na verdade, é a preparação física delas,
aliado com os fundamentos básicos do futebol e mais para frente patrocínio e competir sim. O André tem formação em educação física, então dá para imaginar que esses treinos semanais não pegam leve com as meninas não, né? O preparo físico já começa exigindo muito antes do jogo, valendo. Mas o grande objetivo mesmo desse projeto, que foi implementado há cerca de 3 meses, é estimular a prática de atividade física, democratizar o que custaria caro em outros lugares e, principalmente, dar um espaço ao público feminino em um esporte muito marcado pelo predomínio dos homens. Quando uma mulher pega uma bola de futebol e fala, deixa que eu jogo, o que isso significa para a sociedade? Para a sociedade em si, eu acho que é um tiro na cara, mas para mim, que sou profissional da área, é um orgulho ver cada vez mais essa porta se abrindo. A porta se escancara, não abre, quando uma menina que sempre ouviu que não podia, acaba podendo. Chegou na sua vida a enfrentar alguma resistência por ser uma mulher que joga futebol? Com certeza, principalmente da família. Da família? O que você ouvia? Que era esporte para homem e que não dá futuro para ninguém, ainda mais aqui no Brasil. Ah, sim, principalmente em escola, quando você quer jogar, porque geralmente na escola é visto como vôlei para as meninas, futebol para meninos. Então, tipo, você entrar numa escola e você ter que resistir a isso, mostrar que não é assim, foi bem complicado. É muito importante pra gente, questão de correr, em questão de habilidade com a bola. Então, esses projetos me incentivou a voltar a jogar, a querer buscar essa parte, porque não é uma coisa só para meninos, é uma coisa que as meninas também pode vir, pode fazer, e sei que conforme a gente está fazendo esses projetos, vai crescer, e a gente vai ter nossas oportunidades, vai ter nosso espaço, e é isso. Isso não tem preço para essas meninas. E caso você esteja aí pensando, nossa, mas eu nem tenho talento para isso, calma, que não precisa de experiência com futebol, não. É só chegar nos dias dos treinos e se jogar. No DIC 6, aqui no campo do Piscinão, tem que estar estudando, na verdade, porque aqui ninguém joga sem estudar, que tem esse comprometimento também com a educação, né? Primeiramente o estudo e depois o futebol. Agora, peraí. Uma coisa é não ter experiência com futebol, a outra, para quem nunca conseguiu fazer um gol na vida, tipo eu. Por onde começa? Aqui, só chegar. Vamos pro treino físico, vamos ao pouco conhecendo como que é o toque na bola, e eu tenho certeza que você vai conseguir. É sério isso, produção? Fazer gol de sandália? Tá bom, vai, eu tiro a sandália. Já que é pra jogar, então deixa eu erguer a barra da calça também, né? Sem comentários pra essa dancinha, que nem eu entendi. Mas aqui com essa torcida, agora eu me senti tão atleta. Então vai, hein? Preparar, apontar e de canhota pro fundo do gol. A vitória de milhões e das mulheres. Muito bacana, viu? Parabéns por esta iniciativa. E a nossa repórter, né, a Mariana Meira, que além de grande jornalista, se mostrou também uma grande jogadora de futebol. Muito bacana. 11h50, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo no nosso Câmara Notícia, tem muitos assuntos para a gente poder abordar ainda no nosso telejornal, tem entrevista ao vivo com os autores do livro Do Outro Lado, do Lado de Cá. O que será que vai abordar este livro, hein? Ainda tem muitos quadros aqui no nosso programa, tem previsão do tempo, será que esse frio vai continuar aqui na cidade de Campinas? Rápido intervalo, a gente volta já já. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E na última semana foi lançado o livro Do Outro Lado, do lado de cá, em que um casal conta a trajetória antirracista da família.
Então eu converso agora com a Priscila Celeste e com o Rony Munk, autores do livro e pais do Renan, que é uma figura importantíssima desta trama que nós vamos abordar hoje. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite para participarem aqui do Câmara Notícia. E nós já queremos saber a trajetória, né, até a chegada do Renan, um pouco antes, né, do período da adoção. Sejam bem-vindos e boa tarde, Priscila e Rony. Boa tarde, Gabriel, a todo mundo que está com a gente, né, no Câmara Notícia. Acho que a gente pode começar, né, Rony, contando um pouquinho da nossa história, né? A nossa história começa há 14 anos atrás, quando nós adotamos um menino. Nós somos um casal branco, uma família branca, e nós temos 4 filhos mais velhos. E aí, quando esses nossos filhos entraram na universidade e tal, a gente sempre teve o desejo de adotar uma criança. E aí a gente resolveu ter um filho nosso. Os nossos filhos mais velhos, é o nosso segundo casamento. Eu sou viúva, o Rony é separado. Nós estamos juntos há 27 anos. E, enfim, aí a gente adotou o Renan. Quando a gente entrou no processo de adoção, e durante todo o processo, nós já adotamos o Renan numa fase madura da vida. Tínhamos em torno de 50 anos. Então, foi uma decisão pensada, nós dois, e com a família, com os filhos. Mas, assim, nunca a gente tratou do tema racismo. A questão racial não passou em nenhum momento. Nós conversamos com assistentes sociais, com psicólogos, mas em nenhum momento a gente tratou a questão racial. E nós adotamos um menino negro. Né? Na verdade, nós adotamos o Renan. Nós escolhemos o Renan. Né? E a gente começou a perceber muito cedo, dentro do nosso próprio círculo de relações, aqueles comentários, sabe, meio velados, meio esquisitos. Ele nem é tão preto assim. Ele tem o nariz fino. Ele é tão bonito. Então, a gente começou a perceber que ali já tinha a gente totalmente despreparado, tanto que o primeiro capítulo do nosso livro chama-se Entre a Ingenuidade e a Ignorância, que explica muito bem o que acontecia com a gente naquela época. Então, aí a gente começou a perceber muito rapidamente. Nós somos uma família de classe média alta, tá? Que mora no Rio de Janeiro, em Ipanema, e a gente começou a perceber isso e a perceber o nosso entorno. Em volta da gente não havia, e eu posso te dizer que ainda não há, pessoas negras. Na escola, no restaurante. Isso a gente tem que pensar que foi há 14 anos atrás, né? Ele nasceu na nossa casa aos 2 e hoje ele tem 16. Então, o livro conta essa trajetória a partir daí até hoje. As transformações que a nossa família passou, que a gente passou pessoalmente, em contato com a realidade de um país como o nosso, que é um país estruturalmente racista. Ô, Rony, como foi a decisão de adotar? Quanto tempo levou esse processo? E o Renan, na época, tinha 2 anos, é isso? Seja bem-vindo também, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que nos assistem. A decisão, como a Priscila falou, foi uma decisão pensada, maturada. A gente se preparou, a gente foi a grupos, né, de adoção, enfim. E aí a gente encontrou o Renan, né, na verdade, vem de Minas Gerais, a gente encontrou ele lá no orfanato, e foi daquelas situações, né, quando a gente estava olhando para ele estava meio assim, na dele, e aí chegou um certo momento que a gente estava observando ele no parquinho lá do orfanato, e ele veio correndo, de repente, e nos deu um forte abraço. E aí, a partir dali, a gente tinha certeza que aquela relação havia sido selada, e aí a gente teve um processo aí formal de adoção e trouxemos ele para o Rio de Janeiro. Então, o Renan era uma criança de 2 anos que saiu de um orfanato no interior de Minas Gerais com um apartamento na Lagoa. Como a Priscila falou, a gente é uma família de classe média alta, e aí começou todo o nosso processo de aprendizado, né? Então, o livro, na realidade, Gabriel, ele conta o nosso processo de aprendizado, né? Como a Priscila falou, da ignorância total, né? Até hoje, onde a gente procura ser uma família antirracista,
e todo esse processo. Inclusive, a gente conta de forma muito aberta os erros, né? Fizemos muitos erros nesse caminho, né? E isso faz parte do nosso aprendizado. E o livro, na verdade, ele tem 3 partes. Esse nosso processo. Parte desse nosso processo também foi a escuta, ouvir pessoas negras contarem o sofrimento delas ao enfrentarem o racismo estrutural no Brasil. Então, a gente fez algumas entrevistas com pessoas negras, a gente armou um pequeno estúdio, eu faço fotografia, a Priscila é da escrita, eu sou da imagem, e a gente fez um pequeno estúdio no nosso edifício, e enquanto a Priscila conversava sobre esses acontecimentos com essas pessoas, eu fotografava. Então, o livro ele também tem essas histórias e essas fotografias das pessoas e da emoção dessas pessoas ao recordarem episódios de racismo. E ela também tem frases de pensadores negros sobre o tema, que também nos ajudaram muito a entender esse grande problema que é a gente viver num país onde a grande maioria das pessoas não são brancas e onde os brancos são privilegiados, que mantém esse sistema racista muito complicado. Ótimo. Então, olha só o livro, né? Ele tem a questão da história deste casal em torno da adoção do Renan, ele tem mensagens importantes, ele tem ilustrações, então olha só que importante. Agora, Priscila, a questão do racismo, antes da chegada do Renan, era algo que vocês prestavam atenção, assistiam reportagens e se indignavam, ou acabava passando batido? Vocês sabiam do que estava acontecendo, mas vocês nunca se atentaram para a nossa realidade. Como é que foi isso? Muita gente pergunta isso para a gente, né? Se esse processo de transformação, né, ele tem só a ver com o Renan, com a motivação e com a inspiração e com o amor, porque, na verdade, esse livro é, mais do que tudo, né, uma declaração de amor, né, ao nosso menino. A gente quer um mundo melhor para ele, a gente quer fazer alguma coisa de fato, né? A gente está realmente envolvido nessa causa. E a gente, antes dele, é óbvio que a gente adotou um menino negro, a gente não era racista, né? Uma pessoa racista não adota um menino negro. Agora, existe uma diferença muito grande entre você não ser racista e você ser antirracista. Não ser racista, eu posso te dizer com certeza que a gente era. Agora, antirracista é uma coisa diferente. É você, de fato, se transformar, entender, né? Passa por diversas etapas. Não é um processo fácil, sobretudo para nós que somos brancos e estamos do lado do privilégio. Abrir mão de privilégios é uma coisa dolorosa, profunda. É uma transformação que, de fato, exige compromisso. Então, a professora Djamila Ribeiro, que está no nosso livro, que é citada no nosso livro, inclusive, ela fala: perceber-se é transformador, que é uma frase muito linda, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse processo nosso passou por perceber-se, né, individualmente e no seu entorno, e transformar-se. Agora, transformar-se exige aprendizado, né? Exige informar-se, primeiro, né, aprender, existe formar-se, quer dizer, a educação antirracista tem um papel fundamental nessa transformação que a gente deseja, e exige o que o Rony falou, escuta. Esse processo de ouvir essas pessoas que falaram conosco, que conversaram conosco, e cujas histórias estão no livro, foi um processo, Gabriel, incrível. Foi assim, essas pessoas contaram histórias para a gente que elas não tinham contado nunca para ninguém. Teve gente que disse: olha, Pri, Rony, meu pai e minha mãe vão ler essa história da minha infância pela primeira vez no livro, porque eu nunca contei. Então, as marcas do racismo, tanto individuais quanto coletivas, são absurdas, né? Nós vivemos num país, eu falo o seguinte, você cria um filho, quando você é pequenininho, né, a gente dizia para o Renan, se ocupa seus espaços, corre, grita, canta, dança. Agora ele tem 16 anos, eu tenho que dizer, meu filho não corre, não grita, não reage. Porque a gente vive num país em que reagir, correr, pode significar perder a vida para um menino negro.
né? A gente perde um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil, segundo a ONU. Então, assim, a transformação, a questão que você me falou, realmente essa postura antirracista, a gente conseguiu através dessa transformação. Não acredito que seja possível sem que você se questione, se perceba, para se transformar. Olha que declaração importante e até forte da Priscila, né? Um modo com que você educa, né? Então, da maneira que você conversa com uma criança, para ela se expor, para ela conversar. Já com o Renan, isso teve que ser diferente em uma parte da vida, pelo menos, né? Com este dado a cada 23 minutos. Então, são frases, são mensagens que estão sendo passadas que nós precisamos prestar atenção e para a gente refletir, para você que está nos acompanhando. Ô, Rony, então chegou na vida de vocês o Renan, em relação a amigos, parentes, pessoas próximas, conhecidos, vizinhos, eles reagiram com normalidade ou você já começou a perceber um racismo velado? Às vezes até que as pessoas não percebessem. Gabriel, teve as duas coisas, né? Teve o racismo mais velado, conforme a Priscila falou, né? Dentro do nosso círculo de pessoas mais próximas, né? Ah, mas ele não tem o nariz, né? O nariz é mais fino, ele parece um príncipe, enfim. E teve já desde o início, né? Racismos, assim, episódios de racismo bem concretos, né? Por exemplo, a gente frequenta um clube no Rio de Janeiro. E aí o Renan estava na piscina, por exemplo, e uma sócia do clube, uma outra sócia do clube, chamou um funcionário e falou, mas pode criança de funcionário agora também usar a piscina? Nossa. Ou mesmo agora, né? Há pouco tempo atrás, o Renan gosta de jogar tênis, e aí estava conversando com o professor de tênis, e chegou uma sócia, olhou para ele e falou, mas e os goleiros voltaram? Então, assim, o Renan, apesar de ele ser, como todos os nossos outros filhos, né, de classe média alta, circular nos mesmos locais que todos eles circulam, ele é tratado de uma forma muito diferente do que os nossos outros 4 filhos. Então, não é uma questão de poder aquisitivo, de roupa, de bens, de cultura, de viajar. É uma questão da raça mesmo, é toda a pele dele que impacta ele no dia a dia e acontece todos os dias, né? Outro dia ele falou para a gente, poxa, pai, eu frequento esse clube desde os 2 anos, hoje eu tenho 16, há 14 anos eu frequento esse clube. Até hoje eu tenho que provar que eu sou sócio desse clube como todos os outros. Hoje, qual que é o sentimento dele, Rony, quando acontecem esse tipo de situação? O Renan ele participou, né, de todo esse processo de uma forma muito aberta com a gente conversava com ele, inclusive eu acho que é interessante porque o livro, o nosso livro, né, do outro lado, do lado de cá, ele termina com páginas com frases do Renan, né? O Renan escreveu uma redação sobre o livro, leu o livro, e a gente selecionou junto. Então, a última página do livro é uma página inteira com uma frase dele, né? Não vou dar o spoiler aqui, se vocês comprarem o livro, vocês vão ver. Mas ele participa ativamente desse processo todo, e isso tudo tem ajudado ele no processo dele de defesa, de entendimento, enfim, do processo pessoal dele. Priscila, quando e por que vocês decidiram lançar o livro do outro lado, do lado de cá? Então, outro dia eu estava no lançamento do livro em São Paulo, eu estava falando que esse projeto começou no início de 2019, e uma pessoa a gente fez uma roda de conversa com umas pessoas bem importantes, e foi muito legal, foi uma experiência incrível, e com a participação do público, enfim. E aí a pessoa, quando falou assim, não, esse livro, ele começou quando o Renan nasceu. E é verdade mesmo, né? Ele não começou no início de 2019, ele começou quando o Renan nasceu. Então, nesse processo, faz parte desse processo a motivação para agir, para atuar, né? Então, hoje a gente, de fato, atua na causa antirracista. Então, eu vou te dar um exemplo. Se a gente vai contratar um advogado, né? Vamos contratar um advogado. Eu pergunto o seguinte, quantas pessoas negras tem no seu escritório?
Ah, Pri, mas eu não consigo contratar. Então, bora contratar na fase de estagiário. Vamos formar, então. Então, assim, proativamente, nos lugares onde a gente vai, isso já vinha acontecendo. Então, a gente começou a pensar numa forma de compartilhar isso. Porque fato é, e a gente tem isso como experiência própria, tem muita gente negra, tem um povo preto fazendo coisas maravilhosas, em todos os aspectos, em todas as searas. Mas fato é que a nossa voz, uma família branca, falar sobre racismo e falar sobre essa transformação, muitas vezes atinge de forma diferente pessoas brancas. E a gente quer ser parte dessa voz, a gente quer ser aliado, a gente não é protagonista nessa luta. Eu não sou uma mulher negra, eu não vivi as marcas que o racismo imprime na vida de uma mulher negra, mas eu sou mãe de um menino negro. Então, eu me sinto autorizada a falar do lugar onde eu estou falando. E aí a gente começou a pensar como fazer isso. Como falar, né? Como compartilhar esse processo que foi doloroso, mas tão rico, de forma que outras pessoas pudessem se enxergar, pudessem refletir a partir dele. E aí a gente pensou no livro. A gente começou o livro fazendo as entrevistas. E aí, a partir daí, a gente foi entendendo o nosso lugar. Foi tão rico esse processo de escuta que a gente foi entendendo o nosso lugar de fala. E a gente começou a pensar em contar a nossa história. E aí foi assim que nasceu o livro. A nossa história, eu sou professora, tradutora, o Rony é fotógrafo, a gente juntou as habilidades e fez o livro. E foi muito lindo. Foi um processo também do livro muito bonito. E sobre o nome do livro, pode ser para você, Priscila, e depois o Rony, né? Quais são esses lados, né? Sobre esse jogo de palavras, o lado de cá e esse outro lado. Pois é, a gente teve a oportunidade, eu digo assim, de todas as bênçãos que o Renan nos trouxe, ele ainda trouxe mais esse privilégio da gente poder viver. Muitas vezes, ao longo desses 14 anos, eu participei de muitas palestras, eu li muito, cursos, enfim. Eu entendi que para eu criar meu filho, eu tinha que entender de fato, saber o que era o racismo. E aí, nós tivemos essa chance de estar do lado de cá e de estar também do outro lado. Então, foi a riqueza dessa vivência que eu acho que inspirou o nome do livro. Rony, quero ouvi-lo também. Pois é, Gabriel, e do outro lado de cá, ele sugere, né? E a própria capa do livro, né? Não sei se a Priscila talvez ela possa mostrar depois o livro. Aqui, ó. Para botar aí no vídeo com a capa do livro. Mas de alguma forma fazer essa ponte. A gente acha que você ser antirracista e você desenvolver uma sociedade mais diversa e igualitária, porque a gente acredita que a diversidade ela cria uma sociedade muito, muito mais rica, muito melhor para todo mundo. Então, existe uma questão aí dessa ponte entre o branco privilegiado e o negro que sofre com racismo, né? E é um assunto muito complexo, muito difícil como fazer isso, né? Tem muita coisa dos dois lados, mas o título ele alude um pouco a isso. Quer dizer, como é que a gente faz isso, né? A gente também não tem resposta para isso, mas a gente está engajado em tentar dar um passo, pelo menos um passinho pequenininho nessa direção. Porque a gente acredita que se os brancos também não se engajarem, né, nessa luta, vai demorar mais, vai ser mais complicado desenvolver essa sociedade mais igualitária, que é um movimento que já está rodando, né? Em muitos lados, em muitos aspectos, não só na televisão, com mais negros aparecendo nos jornais ou com mais negros nas propagandas, mas em vários setores, em várias formas. Então, já está acontecendo forte. Mas a gente acha que o branco também tem um papel fundamental nisso, e essa ponte, né? Essa ligação, dali que surgiu o nome do livro, do lado de cá. Ô Priscila, sobre este assunto complexo, difícil que o Rony está citando agora, né?
Quais são os desafios de quem está lutando contra o racismo? Você entende que ainda é uma pauta polarizada, as pessoas acham que é uma briga política, que se apossaram do tema? Porque se você digitar em um site de busca racismo, por exemplo, eu fiz esse teste, e colocar assim, essa semana, só essa semana você encontra umas 4, 5 notícias diferentes em locais aqui pelo nosso país. Então é um assunto que ele está acontecendo, que ele está sendo debatido. Quais são os desafios? Vocês que estão estudando este tema há muito tempo, que vocês lançaram um livro contando esta vivência. Como é que você encara os desafios que nós temos agora para o presente, para um futuro próximo, para os próximos anos? Eu acho que foi o que o Rony falou, Gabriel. Eu acho que assim, tem muita coisa acontecendo e eu acho que as pessoas negras estão ocupando esse lugar, aos poucos. Como a gente fala, é uma mudança inevitável, né? Isso vai acontecer, né? Mais rápido ou mais devagar, depende do engajamento de um número maior de pessoas, e a nossa batalha é essa. Eu acho, como eu falei, não é uma transformação fácil. Né? Eu tenho amigos, é muito fácil namorar um negro, nem quem namora um negro, nem quem está casado com um negro, nem quem tem um filho negro necessariamente faz essa caminhada. A gente sabe disso. Então, assim, é uma mudança estrutural. O racismo, é preciso que a gente entenda o racismo como alguma coisa estrutural. Como o Rony falou, nem a posição social, financeira do Renan, cultural do Renan, faz com que ele esteja imune a esse tipo de ataque. Então, assim, no Brasil, a questão racial perpassa todas as searas. A gente vê acontecer no campo do futebol, na televisão, na blogueira, na justiça. Então, assim, é um entendimento difícil. Eu acredito muito, primeiro, na educação antirracista. Eu acho que a escola brasileira precisa atentar para isso. Os professores ainda têm um capítulo no nosso livro que se chama Mea Culpa, Máxima Culpa. A gente errou muito, a gente custou muito para entender que a escola não estava preparada para receber diversidade. Né? Uma coisa é a gente falar de diversidade, outra coisa é a gente se preparar para lidar com ela. Então, assim, eu acredito muito na educação antirracista, eu acredito muito nesses movimentos negros, né? Que, não sei se você viu, o filme Medida Provisória, por exemplo, é incrível, é imperdível para uma pessoa entender o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Então, assim, eu acho que tem muitas formas, tem muita coisa acontecendo, né? E a polarização que você fala, eu acho que prova que realmente está acontecendo muita coisa. Porque quanto mais polarizado a gente está, é sinal de que mais essa questão está aí na rua, né? Está aí para ser debatida. Acho que isso é um ponto positivo. A gente está falando aqui, vocês estão abrindo esse espaço, a gente está conversando sobre isso. Então, assim, eu acho que essa mudança conta muito. Eu acho que a educação antirracista é fundamental. Eu acho que os movimentos negros são fundamentais. Então, assim, a gente está caminhando. E eu vejo, a gente fala, é de todo mundo, e a gente vê com otimismo, sabe? Porque para você acreditar numa luta e entrar nela, você tem que acreditar que vai vencer, né? Então, a gente acredita mesmo que a gente vai chegar lá. Em algum momento, mais rápido ou mais devagar, a gente espera que mais rápido, e não só pelo Renan, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, eu digo de todos nós, né, que estamos aqui juntos discutindo esse tema. Para nós encerrarmos, primeiro com você, Priscila, e depois com o Rony, qual o feedback que vocês esperam ter do livro? Recebeu um e-mail ou alguém os reconheceu na rua? O que vocês gostariam de ouvir? Priscila e depois o Rony, se quiser, pode mostrar o livro novamente, Priscila. Pois é, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o do outro lado, do lado de cá. Tá? Olha, a gente já teve feedbacks incríveis do livro. Incríveis mesmo, tá? Do tipo, poxa, eu tenho, Pri, um escritório de advocacia e li o seu livro e percebi que eu não tenho nenhum negro nele. Olha, na minha loja, eu quero fazer como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu olho? Então, assim, eu acho que isso é uma resposta muito positiva, né, que a gente teve. Fora, não enxergava isso antes, não vi, porque na nossa trajetória, o nosso objetivo é, como eu te falei, que a pessoa se perceba em algum momento. E a gente é muito honesto, a gente
é muito transparente, inclusive nos erros que a gente cometeu. E então, assim, a gente teve já algum feedback muito positivo e a gente espera isso, que as pessoas se reconheçam de alguma forma, que esse livro possa inspirar reflexões, seja em qual momento você vive, seja a primeira percepção sua da realidade racista que a gente vive, seja você tem também um filho negro ou um marido negro, ou você é uma pessoa negra engajada nessa causa. Enfim, a gente espera que ele provoque reflexões, que a nossa experiência provoque reflexões e contribua. A nossa proposta é colocar a nossa experiência a serviço dessa caminhada. Rony, e você? Qual feedback você espera ter do livro? Bom, a Priscila acho que já resumiu muito bem. A gente está recebendo muitos feedbacks muito incríveis, né, de pessoas que falam: puxa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Só isso para a gente já é muito importante, né? Como a gente falou, né, é um branco falando para um branco, mas também várias pessoas negras também nos deram feedbacks incríveis do que o livro provocou para elas. Acho que é importante falar, Gabriel, que a gente não tem interesse comercial nenhum nesse livro, né? O desenvolvimento do livro todo a gente bancou e a gente está repassando só o custo para a livraria que está vendendo do custo de impressão. Então, não tem interesse comercial nenhum nesse livro. Nosso interesse maior é quanto mais pessoas lerem o livro, tiverem acesso a esse livro, eu acho que mais a gente consegue contribuir, dar um passinho, como a gente falou antes. O livro está em São Paulo, na Livraria da Vila, a venda lá, e no Rio de Janeiro, na Livraria Argumento. Rony Munk e Priscila Celeste, muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês aqui com o Câmara Notícia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e, quem sabe, com um novo livro e um título no sentido de todo mundo no mesmo lado. Será que isso pode acontecer, Priscila e Rony? Bora torcer, né? Bora caminhar para isso, né? Quem sabe, né? A ponte de um lado para o outro lado, né? E vice-versa. Exatamente. A gente vai falar dessa ponte. Quem sabe o livro de vocês não é essa ponte, então, para todos caminharmos do mesmo lado, né? Nessa luta. Agradeço novamente a Priscila e o Rony participando aqui do Câmara Notícia, ao vivo nesta quinta-feira, 12h29. E olha só, o Pix, ele já existe desde 2020, mas cada vez mais traz novidades, viu? Agora existe o Pix parcelado. Você já conhece essa modalidade? O quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai nos explicar todos os detalhes. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aderiu ao Pix? Todo lugar que a gente vai hoje, o pagamento cartão ou Pix, na verdade? Mas desde novembro de 2020, quando essa modalidade foi criada, já foram mais de 50 milhões de pessoas que começaram a utilizar essa nova modalidade de pagamento, de transação, mas tem muita gente que às vezes ainda fica meio receosa, como é que funciona isso, do que se trata, e ao longo de 2020 para cá já foram novas funcionalidades adicionadas a esse tipo de transação, entre elas o Pix parcelado. Essa aí você já ouviu falar? A gente vai conversar hoje com o Rinaldo Fusco, consultor financeiro. Obrigada, Rinaldo, pelo seu tempo de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço, Dalila. Fico muito contente de vocês nos chamarem e poder contribuir com vocês. Rinaldo, o Pix é uma modalidade nova, apesar desse número grande, né, 50 milhões de pessoas. Ainda tem muita gente que às vezes é desconfiada sobre isso. Explica pra gente, quem ainda fica com esse medo, com esse receio, do que se trata o Pix? Como é que funciona essa transação? Então, o Pix foi uma iniciativa do Banco Central para automatizar os meios de pagamentos, né, para tornar mais ágil, principalmente com o objetivo de diminuir o volume de papel moeda, que custa, né, bastante, o papel moeda físico, né, o dinheiro, as moedas, e
e com isso racionaliza bastante, né? Diminui muito os gastos, né? O investimento que o Banco Central faz nisso, e também para diminuir o número de transações no cartão de crédito e no cartão de débito, né? Então é uma forma mais ágil, mais automatizada, com toda a segurança do sistema financeiro brasileiro, que é um dos melhores sistemas do mundo, né? O Brasil sempre está na frente na questão da tecnologia do sistema financeiro. Então isso visa realmente agilizar e facilitar ao consumidor, dar mais opções ao consumidor, ao público em geral, de como fazer suas transações sem ficar tanto dependente do papel moeda físico, né, do dinheiro físico, e dos cartões de créditos e débitos. Sempre esses serviços vão se modernizando ainda mais, trazendo novas funcionalidades. E agora também tem o Pix parcelado. Do que se trata o Pix parcelado? Então, o Pix parcelado, ele facilita, ele vem justamente para fazer frente ao cartão de crédito, né, onde o vendedor, né, o lojista, ele vai receber à vista e o cliente vai parcelar com o seu banco, né, com a sua instituição financeira. Atualmente, o Banco Central vem preparando a entrada do Pix garantido, que é a mesma funcionalidade do Pix parcelado. Então, o Banco Central vai liberar o Pix garantido a partir, provavelmente, do segundo semestre desse ano. O Pix parcelado são algumas instituições financeiras que estão tomando iniciativa e oferecendo esse serviço para os bancos, para os clientes. Então, isso, as primeiras instituições financeiras é o Santander, o Banco Santander, e o Mercado Pago, né, que é do grupo do Mercado Livre. Então, que tem o Mercado Pago é uma instituição financeira vinculada ao Mercado Livre. Então, essas são as duas instituições que saíram na frente, que estão já oferecendo esse serviço ao cliente. Então, no momento que o cliente vai fazer a compra, então, eu sou o cliente do Santander. Então, ali já mostra se eu quero pagar o Pix parcelado ou num único débito na conta, que é o normal. Quando eu opto pela opção parcelada, pela alternativa do parcelado, já mostra quantas parcelas você quer fazer, pode ser de 2 a 24 parcelas, e mostra qual a taxa de juros que eles estão me oferecendo. Na média, o Banco Santander vem trabalhando com uma taxa de juros de 2,09% ao mês. Atualmente, hoje, que é meados de abril de 2022. Então, e o Mercado Pago está oferecendo uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Então, isso muitas vezes para o consumidor é mais barato do que se ele parcelasse isso no cartão de crédito. Além da agilidade, que você faz uma única transação, muito mais simples, você já sabe o valor da parcela que vai cair daqui 30 dias, né? Pode ter alguma carência também que o banco pode oferecer, então vai ter muita flexibilidade. A melhor opção para o consumidor é sempre pagar o menor juros possível, né? De preferência comprar à vista. Se ele precisa daquele bem e não consegue pagar à vista, ele tem que buscar qual a melhor alternativa para pagar o menor juros possível naquela compra. E aí o Pix parcelado vem como mais uma alternativa. Então isso é bom, e o Banco Central está incentivando bastante para aumentar a concorrência no mercado financeiro e com isso diminuir a taxa de juros. Que no Brasil a taxa de juros é muito alta. Então a ideia é qual que é? Aumentando a concorrência, tendo novos mecanismos, como o Pix parcelado, depois nós vamos ter o Pix garantido, que daí vai popularizar ainda mais essa modalidade de parcelamento do Pix, visa realmente, através da concorrência, conseguir diminuir a taxa de juros para o consumidor. Uma outra grande vantagem, para o varejista, os cartões de crédito e débito custam muito caro.
Então, eles custam a cada venda que o varejo realiza, ele custa de 1,5% sobre o valor da venda a 5%. Então, também é uma forma, no Pix parcelado, ele não vai ter custo nenhum. Então, é uma forma de baratear. O varejo, não tendo esse custo adicional, ele não vai repassar para o consumidor, né, no preço de venda dele. Então, isso vai diminuir o preço das mercadorias também. É uma forma também de diminuir o custo financeiro como um todo, de todo o mercado. Eu vou levantar duas questões aí para ver se realmente eu entendi isso do Pix parcelado. Primeiro, ele já sai na frente ganhando na questão dos juros em relação a quem vai usar esse serviço. E segundo, deixa eu ver se eu entendi de verdade isso. Eu vou fazer uma compra e vou usar o Pix parcelado. O lojista, a pessoa a qual estou comprando produto ou serviço, vai receber o valor inteiro, mas eu, o consumidor, vou ficar pagando parcelado para o banco. É isso? Exatamente, é isso mesmo. É uma linha de crédito e que é muito rápida, né? Muito rápida, você não precisa ir lá conversar com o seu gerente do banco, pedir uma linha de crédito. Então, os sistemas dos bancos no próprio celular ou na internet, né? Eles já têm toda uma inteligência artificial por trás que ajuda a automatizar isso e fazer um bom negócio para os bancos também. É lógico, se os bancos estão oferecendo é porque ele vai ter uma vantagem importante também. Ele vai garantir a rentabilidade dele e a facilidade, a agilidade para o consumidor. E para o varejo é como se ele estivesse vendendo à vista, né? Então, e sem o custo do sistema de crédito, dos cartões de crédito e dos cartões de débito, que tem todo o custo, tem as maquininhas, né? Tem todo o sistema por trás disso, né? São várias empresas que participam até chegar a conectar o consumidor à instituição financeira, ao lojista. Então, é um sistema robusto, né, que tem toda uma segurança. Então, o Pix parcelado ele vai simplificar tudo isso, porque vai tratar diretamente e vai deixar na mão do consumidor tomar a decisão. O consumidor, sempre é importante saber que aquilo é uma dívida que ele está assumindo, então ele tem que se preocupar com o custo dessa dívida, se ele vai conseguir pagar aquelas parcelas mensais, para evitar uma inadimplência, né, para ele perder esse bom crédito, essa boa avaliação que ele está tendo nesse momento, né? Então, isso é aquilo, é a compra consciente, né? A pessoa compra aquilo que ela sabe que vai conseguir pagar. Então, é isso que é importante sempre ter em mente. Achei super interessante, agora entendendo melhor de como se trata a questão do Pix parcelado. Acho que quem está aí do outro lado também vai achar bem interessante a ideia, porque a gente vem aqui conversar e realmente vai entender do que se trata aqui na ponta do lápis. Mas até o momento você citou que apenas 2 instituições financeiras estão trabalhando dessa forma, mas com certeza, né, vai acabar se espalhando a ideia para outros bancos também. Mas você acha a quem vai favorecer mais esse novo tipo de transação? O consumidor individual, pequenos empresários, para quem que essa nova ferramenta vai ser assim, o pulo do gato? Principalmente os varejistas vão ter, as lojas, né, o varejo em geral vai ter uma grande vantagem, né, por ele não ficar só dependendo do cartão de crédito. Por que o cartão de crédito é bom para o varejo? Porque tem uma segurança, né? Então, a partir do momento que o consumidor passa o cartão de crédito, ele sabe que ele vai receber aquele recurso. Ele vai ter o desconto que eu comentei, que há, né, do custo financeiro da operação, mas ele tem a segurança que vai receber. A partir do momento que usa o Pix parcelado, ele já está recebendo, então tem o mesmo nível de segurança, com um desconto muito menor, porque é do 0 contra um desconto de 1,5% a 5%. Então, o varejo vai ter uma grande vantagem
E o consumidor vai ter a vantagem de escapar dos juros do cartão de crédito, né? Aqui nós sabemos que o custo mais alto que nós temos no sistema financeiro brasileiro é o parcelamento do cartão de crédito, né? Então, quando a fatura vence no dia 10 e a pessoa opta por parcelar, esse é o juros mais alto que nós temos, que chega até mais de 150% ao ano. Então, é um juros altíssimo. Então, o consumidor fazendo essa gestão do recurso dele, através do Pix parcelado, que ele vai saber quanto que ele vai pagar, se é 2%, 2,5%, a hora que aumentar a concorrência, rapidamente as outras instituições vão, o Itaú já está falando em oferecer, o Bradesco logo vai oferecer também, outros bancos vão oferecer ainda, dentro desse mês de abril ainda, e vão começar a oferecer. Então, aumentando a concorrência, tende a ter mais opções e o custo diminuir. Então, essa é a ideia. Então, para o consumidor é bom e para o varejista é melhor ainda. Vou fazer agora uma pergunta aqui capciosa, vamos dizer assim. Com toda essa digitalização das transações financeiras, todos esses processos, o cartão de crédito, quem sabe ao longo dos anos, pode cair em desuso? É uma tendência, né? O cartão de crédito, ele favorece, ele traz algumas vantagens, porque ele traz um limite para as compras, né? E que muitas vezes esse limite se soma ao limite da conta corrente, né? Então, os bancos vão estar utilizando disso a todo um processo também de integração do sistema bancário que está sendo implementado, mas muitas vezes a pessoa tem o cartão de crédito com o banco onde ela tem conta corrente e tem outros cartões de crédito também que ela paga através da fatura mensal, né? Então são outros limites, né? Então a pessoa acaba tendo um poder de compra maior utilizando os cartões de crédito. Mas com o Pix parcelado, a tendência é esses limites de crédito serem oferecidos para o consumidor de outra maneira. Então, tem uma grande tendência de o uso do cartão de crédito diminuir, da forma que conhecemos hoje. Com certeza, as empresas que atuam nesse mercado, que são grandes empresas também, vão buscar alternativas vão se reinventar também, vão oferecer outras alternativas para se manterem no mercado, né? Então, pode ter grandes mudanças também. Então, toda ação gera uma reação, né? Então, o mercado vai se ajustando. Mas a ideia é que hoje o Pix no Brasil, com seus 50 milhões, há outros números, outras estatísticas que já falam em mais de 100 milhões de transação por mês, hoje o Pix no Brasil já é o principal meio de pagamento. Ele já ultrapassou o volume de pagamentos realizados do que o cartão de crédito, o cartão de débito. Então, agora, no início desse ano, ele já superou os cartões de crédito. A tendência é ele ir aumentando, crescer mais rapidamente do que o crescimento do cartão de crédito. E aí ele vai se tornando mais relevante, né? Mas, com certeza, o mercado vai se ajustar e outras novidades vão surgir e a intenção é essa mesmo, provocar essa mudança, né? Provocar esse ajuste no mercado para favorecer o consumidor e ele ter condições mais justas de trabalhar em um custo financeiro menor para ele poder realizar suas compras e manter o mercado aquecido. Cada vez mais modernidades, mais agilidade para o consumidor e também para o lojista, né, no final das contas. Exato. É o uso da tecnologia a favor do consumo e que afeta toda a cadeia. Rinaldo, muito obrigada, você esclareceu muito bem a questão, acho que quem está do outro lado, eu entendi. Eu Ótimo. Sou muito ruim de matemática, sou muito ruim com essas coisas, se eu entendi, quem está do outro lado acho que entendeu também. Ótimo, fico à disposição. Obrigada.
O Na Ponta do Lápis espera que vocês possam ter tirado suas dúvidas sobre o Pix parcelado, essa nova modalidade que está chegando aí. As informações estão aí, a escolha de como você vai usar, se você usar, sempre fica aí para vocês decidirem. Aqui na Ponta do Lápis a gente dá a informação, mas quem vai escolher no final é você. A gente encerra esse programa de hoje. Você pode sempre revisitar os outros programas no canal do YouTube da TV Câmara Campinas, assim como outros programas da nossa grade. Eu espero que vocês continuem com a gente e até a próxima edição. Tchau, tchau! Semana em que o tempo virou, né? Começamos com sol e calor logo no início, ontem tempo fechado e chuva, hoje nublado, neste momento 19 graus, com o sol tentando aparecer entre muitas nuvens. Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade começa a ir embora, então ele volta a aparecer o sol com mais intensidade, mas o frio continua também, viu? Então, nesta sexta-feira, vamos às temperaturas aqui, com o sol aparecendo. Amanhã, dia 6 de maio, mínima de 14 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe e a máxima sobe também, né, em relação a hoje. Então, nesta sexta-feira, pode chegar aos 25 graus. Olha só, o exame preventivo de colo de útero, chamado Papa Nicolau, é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início. Sobre a importância e qual a periodicidade que a mulher precisa fazer, você confere a partir deste momento no Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre um exame chamado Papa Nicolau. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Mas e a importância dele, o porquê de fazer sempre, manter esse exame em dia, em mulherada? A gente vai descobrir agora com a doutora Mariana Visa, ela que é ginecologista e já está aqui na tela comigo. Doutora, antes da gente falar sobre a importância do Papa Nicolau, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Vivi. Doutora, então já para a gente começar entrando aí nesse assunto, Papa Nicolau, todo mundo fala, todo mundo sabe que a mulherada tem que fazer, mas o que é esse exame? Esse exame é um exame bem tranquilo, que é basicamente encostar um palitinho no colo do útero e ali a gente manda esse exame para análise e você consegue detectar lesões bem precoces, lesões precursoras do câncer de colo do útero, que é um câncer que, se identificado no início, você consegue tratar. Você coloca uma pinçazinha lá, retira e pronto, está tratado o câncer inicial e nunca mais vai aparecer. É o tratamento definitivo. Por isso que é importante fazer o exame, porque a gente tem que pegar no início. O câncer de colo, ele é um marcador de saúde pública, na verdade. A gente sabe que sempre a incidência dele é maior em regiões mais pobres do Brasil e do mundo. Ele marca a falta de acesso, né? Eu já cheguei a ver casos de câncer de colo avançado, que não identificou logo no início, e é sempre uma marca de desigualdade social, de falta de acesso, de dificuldade de acesso a exames simples, como esse que é o Papa Nicolau. Doutora, a senhora disse aí, é só encostar o cotonete. O que retira lá de dentro da mulher? Como que é? O que sai de lá? Olha, a gente tem que pensar que as células são muito pequenininhas, né? O nome desse exame de Papa Nicolau é citologia oncótica. Citologia vem de célula. É uma coisa muito pequenininha. Então, basicamente, a hora que eu introduzo o espéculo no canal vaginal e eu abro ele, eu vou encontrar o colo. O colo é como se fosse, vamos pensar numa pera de ponta cabeça.
Então, ali onde sai o caninho da pera, não o caldinho da pera, dali onde sai o cabinho da pera, é onde eu vou encostar a minha espátula. E é só encostar. Então, não costuma ser um exame dolorido, embora a gente sabe que dói em algumas pessoas por conta de algumas dificuldades, muito ressecamento, muita dor, tem alguns casos de vaginismo que dói um pouco mais, por isso que tem que coletar com bastante cuidado e atenção. São células que se retira desse local? A gente retira uma amostra ali bem pequenininha, por isso que chama citologia oncótica. E se tiver alguma célula que a gente identifica que não está legal, se tiver alguma célula com aspecto diferente, a gente vai falar, olha, vai ter que repetir esse exame, vai ter que fazer um exame mais específico para detectar se isso realmente é uma lesão precursora de câncer de colo ou se dá só para repetir o Papa Nicolau daqui a algum tempo. Como a senhora disse logo na sua primeira resposta, é um exame bem simples e ele acaba sendo feito no próprio consultório, doutora? Ele é feito no consultório médico, ele é feito nos postos de saúde pela equipe de enfermagem. Geralmente nas UBSs do Brasil inteiro, quem coleta esse exame são os enfermeiros e as enfermeiras, que fazem isso muito bem também. E ele é realmente bem simples. E uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que pouca gente sabe, é que não é todo ano que precisa fazer. Na verdade, se você tiver o exame de 2020 normal, 2021 normal, você pode colher só de 3 em 3 anos. Prático, então, né, doutora? Prático, principalmente para quem não gosta, né? Tem gente que não gosta e pensa que tem que ir todo ano. Mas se você tiver 2 exames normais, com 1 ano de intervalo entre eles, você amplia esse intervalo para de 3 em 3 anos. E, doutora, quando começar a fazer o Papa Nicolau? O recomendado é começar a coletar a partir dos 25 anos, tá? E tem alguma recomendação antes? Eu vou lá no ginecologista, eu sei que ele vai pedir esse exame. Qual que é o cuidado? Tem alguma orientação do pré-exame? Olha, aí tem uma recomendação e também tem uma grande fake news envolvida, tá? Porque tem uma recomendação de que a pessoa não esteja com sangramento ativo no momento da coleta do Papa. Porque às vezes se está menstruado ou se está com sangramento ativo, pode ser mais difícil de ler o exame. Mas isso não quer dizer que uma pessoa menstruada não possa ou nem não deva ser examinada. Pelo contrário, uma pessoa que tem uma queixa, por exemplo, de sangramento irregular ou qualquer outro tipo de sangramento que incomoda, essa pessoa deve ser examinada. Então, o sangramento em si não atrapalha ninguém, não impede ninguém de ser examinado. Tá? Eu falo que é como se o otorrino não quisesse avaliar uma pessoa porque está com cera de ouvido, então não faz sentido, né? As pessoas com sangramento devem e podem ser avaliadas. Mas para a coleta do Papa, o ideal é que não esteja sangrando naquele momento. Mas também, se tiver com sangramento irregular, mesmo assim, essa pessoa deve procurar atendimento. E relação sexual, doutora, antes pode ser feito? Às vezes a gente recomenda que não tenha tido relação nos últimos 3 dias. Mas, novamente, se a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que está numa situação extrema, nunca consegue no posto de saúde, o fato de ter tido a relação não vai impedir que a pessoa colha o exame. Esse tipo de recomendação é só para casos em que a pessoa tem o acesso à rede de saúde. A gente não pode perder janelas de oportunidade quando a gente está falando de um exame que detecta câncer no seu início. Doutora, a senhora falou aí, detecta o câncer, né, no início. Esse câncer é aquele causado pelo vírus HPV? Esse é o câncer causado pelo vírus do HPV. E como que funciona? Se detectado antes, dá para tratar esse tipo de câncer ou não? Como que funciona o tratamento depois de feito aí o Papa Nicolau descobriu que tem alguma coisa errada ali? Então vamos supor que eu, fiz o Papa, descobri que tem alguma coisa errada. O lema é ver e tratar. Então eu vejo a lesão, eu vou colocar um corantezinho ali específico que tem no consultório e a lesão, geralmente ela fica com uma cor diferente. Eu vou lá com um ganchinho e retiro essa lesão e mando para a biópsia. Veio com a margenzinha livre, eu tratei essa lesão precursora e esse câncer não vai acontecer, não vai se desenvolver
não vai evoluir para estágios piores, entendeu? Então, a gente trata a lesão que é chamada de lesão precursora. Ela nem é considerada o câncer em si, entendeu? E doutora, quando a gente fala desse tipo de câncer, além do Papa Nicolau, que ajuda aí de forma precoce, né, a detectar ele, também existe uma vacina. Existe a vacina que é feita para meninos e meninas, é oferecida pelo SUS, e no sistema privado a gente faz ali na adolescência, na faixa etária dos 10, 12 anos. É muito importante a gente tomar essa vacina, e eu sei que também tem muito mito, muito tabu ao redor da vacina, né? Ah, mas se a gente der a vacina, a gente vai estar incentivando os adolescentes a ter relação, quando na verdade a gente está protegendo os adolescentes que em algum momento terão relação na vida, e que bom que estarão protegidos contra esse vírus do HPV. E doutora, falando aí de vírus desse tipo de câncer, o que chama atenção é que o câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e o quarto aí que mais causa mortalidade, né? Esses dados do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, chamam a atenção porque existe o exame que dá para detectar, fazendo ele direitinho, colocando aí na rotina da mulher, e também existe a vacina. Então, para a gente voltar naquele tópico que eu falei, para você ver como que o câncer de colo é uma marca de desigualdade social, de pobreza, de falta de acesso. Não é à toa que em qualquer mapa do Brasil, de cidades ou de países, sempre ele vai ter mais incidência, mais prevalência em países mais pobres com dificuldade de acesso. O que a gente observa com frequência são pessoas que fazem o Papa Nicolau todos os anos e não tem necessidade de fazer todos os anos, e pessoas que estão há 10 anos sem ir no ginecologista, por falta de acesso, por dificuldades, por falta de informação, enfim. Então, é por isso que ele é um marco, entendeu? Por isso que é muito triste quando ele acontece. Todas as vezes que eu estive diante de um câncer de colo na minha profissão, eu sempre pensei... eu sempre identifiquei que eu estava diante de um caso muito difícil, que a gente, como sistema de saúde, falhou. A sensação que eu tenho é assim, sempre com câncer de colo acontece. Doutora, pegando o gancho da sua resposta, ainda segundo o INCA, de 2020 a 2022, esse ano, o Brasil deve registrar aí cerca de 16.700 casos novos do câncer de colo uterino. E o que diz essa pesquisa, essa estimativa, é que o Amazonas, só lá, deve ter cerca de 700 novos casos. Essa é a explicação, doutora? O câncer de colo está relacionado com dificuldade de acesso, desigualdade social, falta de informação, pobreza, todas essas coisas assim que a gente tem dificuldade de tratar, digamos assim, porque é um problema muito maior, né? Como eu te falei, pessoas colhendo o exame todo ano, sem necessidade de colher todo ano, e pessoas que estão há muitos anos sem colher. Você quer um exemplo clássico? Eu já vi muitos casos de câncer, mulheres que ficaram viúvas, tiveram um parceiro único na vida, e depois que o parceiro morre, ela pensa que ela não precisa mais ir no ginecologista. E ela fica anos e anos sem colher exame, né? Como se a vagina tivesse a serviço de um parceiro ou a serviço de qualquer coisa que valha, né? Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde vaginal, da saúde do colo, da saúde ali da região genital, independente de estar tendo relação ou não. Isso não é um fator mandatório, não é o fato da pessoa estar tendo relação, não estar tendo relação, que ela não deve frequentar um posto de saúde, um ginecologista, um clínico médico da família. Doutora, ainda aí pegando esse gancho também, a senhora disse 25 anos é o ideal começar a fazer esse exame, né? Isso. E até que idade deve continuar fazendo esse exame? A gente colhe até os 65 anos de idade, mas é muito importante que tenha exames normais prévios. E não é porque chegou nos 65 anos e não precisa mais colher Papa Nicolau que não deve continuar frequentando o médico, porque tem outras patologias, tem outras doenças associadas à região genital que também devem ser avaliadas. Doutora, então para a gente encerrar aqui, eu queria que a senhora deixasse um recado. Vamos reforçar a importância do Papa Nicolau
e relembrar, né? É um câncer que dá para ser evitado. Vacina, exame, existem. Vacina existe, o exame existe, está disponível em todas as UBSs do país, tá? Se você tem alguma pessoa aí perto de você que não tem celular, que tem dificuldade de acesso, na hora que você for conversar, pergunta, já está com seus exames em dia? Porque a gente vê que a população mais vulnerável é aquela que tem menos acesso à informação. É ajudar o outro, né, doutora? Ajudar o outro, com certeza. A gente conversou aqui no Saúde Agora com a doutora Mariana Visa, ela que é ginecologista. Doutora, muito obrigada por aceitar falar com a gente sobre esse tema tão importante. A gente lembra, né, as mulheres que devem fazer esses exames, mas o marido, o namorado, o irmão deve, como a senhora disse, né, lembrar, né, já tá aí com os exames em dia, tá tudo certinho. Exatamente. E também é importante lembrar que homens trans e mulheres que têm relação somente com mulheres também devem fazer o exame, tá? O exame, ele não tem a questão de gênero nem de sexualidade, não tem nada a ver. O vírus está aí e pode acometer qualquer pessoa, independente da orientação sexual, independente do gênero, etc. Aí o recado, então, da doutora Mariana. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu, por falar com a gente. E fica aqui o convite para participar de um próximo programa aqui de saúde da TV Câmara. Muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia. A gente encerra o Saúde Agora com o recado da doutora Mariana para se cuidar, manter os exames em dia. É simples, incomoda um pouquinho, mas nada que assim não dê para fazer. É importante manter a saúde em dia. Se cuida, a gente se vê na semana que vem. Tchau! Uma hora e 3 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Reforçando, hein? Daqui a pouco, 1h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau.